Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar estudando com vocês o Manual para Controle da Qualidade do Sangue Total e Hemocomponentes. Eu sou enfermeira, meu nome é Amanda Moura. O manual que eu estou utilizando é esse aqui que está representado aí, nesta imagem. Essa é a capa do manual. Nele eu encontrei vários assuntos assim interessantes para quem está estudando para o concurso do Hemocentro. Então, vale a pena vocês estarem dando uma olhada. Quem quiser estar baixando o manual, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para vocês estarem acessando. Então, vamos começar. Pessoal, eu quero lembrar que eu pulei algumas partes que eu não achei tão interessante no momento eu estar estudando, como introdução, prefácio, uma partezinha que fala de sistema de gestão da qualidade nos serviços de hemoterapia, outras coisas que envolvem cálculos de hemocomponentes, de hemoderivados, hemácias, porque é um assunto mais complexo, assim, que eu acredito que não vai cair na minha prova de enfermeiro para o Hemocentro. Então eu estou estudando esse manual, é mais voltado assim para concurso público e eu quero direcionar mais para aquele assunto que eu acho que é mais importante. Mas quem quiser estar vendo assim bem detalhadamente, está acessando o manual, eu deixei o link na descrição do vídeo, como eu já falei, e é só vocês estarem olhando. Então agora de fato nós vamos começar a aula. Hemocomponente. Hemocomponente é o produto obtido da centrifugação de uma unidade de sangue total. A separação do sangue total é possível em função das diferentes densidades e tamanhos das células sanguíneas. Então, para nós sabermos o que é hemocomponente, a gente tem que saber quais são os componentes que compõem o sangue total. E o que é o sangue total? Então, vamos por partes. O sangue total, ele é o sangue coletado sem qualquer modificação ou processamento. Então, lá no Hemocentro ou no banco de sangue, o doador doou seu sangue total e nesta bolsa, que é coletado o sangue da pessoa, está um sangue íntegro, um sangue que não sofreu nenhuma modificação. Só depois que ele vai passar por um processo de separação das células sanguíneas, que são as hemácias, as plaquetas, os leucócitos, o plasma sanguíneo e enfim. Então, o sangue total, ele é o sangue coletado sem qualquer modificação ou processamento. Aquele sangue que contém todas as suas propriedades íntegras ali dentro. E o hemocomponente são os componentes, são as células deste sangue total separada, isoladamente. Então vamos ver quais são os principais componentes do sangue total. Nós temos o concentrado de hemácias, que é um hemocomponente obtido a partir de uma unidade de sangue total pela remoção da parte do plasma por meio de centrifugação ou sedimentação. Então, este é um hemocomponente, o concentrado de hemácias. Temos também o concentrado de plaquetas. O que é? É a suspensão de plaquetas em plasma obtido de dupla centrifugação do sangue total, coletado em tempo, preferencialmente até 12 minutos ou por aferese. Então, pessoal, o sangue total, ele passa por vários processos de centrifugação e à medida que vai ocorrendo esses processos de centrifugação, vão se obtendo cada vez mais as células sanguíneas. Primeiro nós conseguimos as hemácias, depois passa por dupla centrifugação e se consegue as plaquetas, enfim, e assim vai indo. Mas isso aí tudo eu vou estar mostrando mais à frente. Vamos ver o que é o plasma fresco congelado. O plasma é separado do sangue total pelo processo de centrifugação. PFC é plasma fresco congelado.
Quando a separação e o congelamento total das unidades ocorre respectivamente em até 6 horas e 8 horas da coleta. Então, esse plasma fresco congelado é aquele plasma que ele foi centrifugado por processo, né, de centrifugação, e ele foi colhido entre 6 a 8 horas e assim ele já foi logo congelado. É um plasma que foi colhido e que ele foi congelado. O crioprecipitado é a fração do plasma insolúvel a frio, obtida a partir do plasma fresco congelado. Então, o crioprecipitado ele é obtido por meio do plasma fresco congelado. Então, após outro processo de centrifugação, o crioprecipitado ele é extraído. Temos a tabela 1, que estão descritos os valores médios de densidades do sangue total e dos hemocomponentes. Estes valores foram calculados após a avaliação e pesagem dos hemocomponentes processados em vários hemocentros. Lembrar que os valores aqui disponibilizados referenciam a densidade da célula constituinte do sangue, e nas bolsas de hemocomponentes elas estão diluídas em plasma e solução conservante. Vamos lá. Valores de densidades do sangue total e hemocomponentes. Do sangue total, nós temos a densidade média de 1,53 gramas por ml. De plasma, temos 1,20 gramas por ml. Concentrado de plaquetas e crioprecipitado, temos 1,30 gramas por ml. Concentrado de hemácias CPDA1, nós vamos ver o que é isso, o CPDA1, mas adiantando, ele é um anticoagulante que é frequentemente utilizado em concentrados. 1,70 gramas por ml. E temos o concentrado de hemácio, SAG-manitol, 1,60 gramas por ml. Ele é uma solução preservante para o armazenamento de hemácias. Ele é composto por soro fisiológico, adenina, glicose e manitol. Nós vamos estar vendo isso mais à frente, mais detalhadamente. Hemoderivados. O que são os hemoderivados? Vamos ver aqui a definição. Produto obtido do fracionamento do plasma por processos físico-químicos e produzidos em escala industrial. Os principais hemoderivados são albumina humana, imunoglobulina endovenosa sérica, fator 8 liofilizado e fator 9 liofilizado. Vamos ver cada um deles. A albumina humana é uma proteína que serve para absorver o excesso de água dos tecidos para os vasos sanguíneos, aumentando o volume de sangue. Aqui nós temos que saber, e eu vou adiantar, que o plasma ele é constituído basicamente por 90% de água e 10% de substâncias dissolvidas nele, que são íons, as imunoglobulinas, proteínas, nutrientes, glicose, enfim, minerais, diversos componentes. E a albumina humana, nós podemos ver que ela faz com que esse plasma ele seja constituído mais por água. Por quê? Porque a função dela é absorver o excesso de água dos tecidos e levar até os vasos sanguíneos. E consequentemente, o volume de sangue ele aumenta. Já as imunoglobulinas, elas são glicoproteínas que exercem função de anticorpo e têm como objetivo evitar por diversos mecanismos a ação do antígeno no organismo. Ela é responsável, imunoglobulina endovenosa sérica, pelas nossas defesas, pela nossa imunidade. O fator 8 liofilizado, o que vem a ser esse fator? Primeiro a gente tem que saber o que é liofilização.
É a mesma coisa que criodessecação, que é um processo de desidratação, em que o produto ele é congelado sob vácuo e o gelo formado é sublimado. E sublimação é a passagem do estado sólido para o gasoso. Então, o fator 8 liofilizado é quando ele passou por todo esse processo. E fator 8 de coagulação, ou FAH, é uma proteína que se encontra no plasma e que é necessária para a formação do coágulo, ou seja, ela é importante para que não haja hemorragia no nosso corpo, porque o coágulo ele faz com que haja o estancamento da hemorragia. São coágulos que vão sendo formados na ferida e lá a ferida ela é estancada até que o tecido possa se repor. Mas isso tudo nós vamos ver mais à frente. O fator 9 liofilizado, nós já sabemos o que é liofilização. Então, o fator 9 é conhecido como fator de Christmas e é uma das principais proteínas da cascata de coagulação. Então, esses dois fatores, eles são importantes no estancamento de alguma ferida, de alguma hemorragia, eles fazem parte da cascata de coagulação do nosso corpo. Fases de preparação dos hemocomponentes e hemoderivados. Aqui nessa figura, nós vamos poder entender melhor como é que é o processo de transformação desse sangue, ou melhor, separação de cada um dos componentes do sangue. É interessante ver aqui que temos o sangue total como primeiro. Ele é recebido, ele é doado, colhido como um sangue total. Ainda não passou por nenhum processo físico ou químico e ele tem todos os componentes. Dele vão ser extraídos os hemocomponentes e os hemoderivados. Primeiro aqui temos ele passa por um processo físico ou químico de centrifugação ou qualquer outro que seja, e vamos ter a separação do plasma rico em plaquetas, e do outro lado temos o concentrado de hemácias. Do concentrado de hemácias nós percebemos aqui que não é tirado mais nada, fica somente o concentrado de hemácias. Mas do plasma rico em plaquetas, que é o PRP, pode-se extrair, mais ainda pode-se, por processo de centrifugação, obter o concentrado de plaquetas, obter também o plasma fresco congelado e o plasma de 24 horas, que é um plasma que foi colhido entre aquele período de 24 horas e ele vai ser utilizado. Do plasma fresco congelado, nós obtemos o crioprecipitado, ou crio somente, e os hemoderivados, que são os fatores de coagulação, globulinas e albuminas. Vamos ver então o que é esse sangue total. É o sangue coletado sem nenhuma modificação ou processamento, utilizando um sistema de bolsas plásticas, estéreis e apirogênicas, e com solução anticoagulante preservante. Aqui nós sabemos que é utilizando um sistema de bolsas plásticas, sabemos o que é plástico, estéreis, que são livres de micro-organismos, e apirogênico, eu quis colocar aqui o significado, porque eu pesquisei, mas eu não entendi assim perfeitamente. O que eu entendi é que pelo significado, que é não causa febre, eu entendi que pode ser algo que não esquenta. Então, essas bolsas são plásticas, estéreis e que não esquenta. Eu não sei se está certo, mas eu acho que é isso, pelo significado da palavra pirogênica. Mas, se eu estiver errada, e quem souber e quiser deixar uma mensagem aqui,
uma mensagem aqui abaixo do vídeo, eu vou agradecer muito. Então, sabemos que o sangue total, ele é isso. E qual é o procedimento que deve ser adotado após a coleta? Vamos ver. O sangue total deverá repousar por aproximadamente 2 horas a temperatura entre 20 graus Celsius a 24 graus. Ou deverá ser mantido sob placas frias de butanodiol, que é um composto químico da família consistindo de dióis de butano, que é um elemento de resfriamento, um elemento químico, para posteriormente ser processado. Nas figuras 2 e 3, eu vou mostrar logo, mas nós vamos ver as bolsas de sangue total em repouso. Então, vamos ver essas bolsas de sangue. Aqui, nós temos o sangue total em repouso. Olha só como é bonito. Eu acho, gente, o sangue bem escuro, vermelho. Aí, total. E aqui temos ele em repouso, resfriamento sob placa fria de butanodiol. Butanodiol. É isso aí. Vamos lá. Vamos ver aqui quais são as propriedades do sangue total. O sangue total mantém suas propriedades por um período de tempo limitado. Então, atualmente existem poucas indicações para a transfusão de sangue total. O concentrado de hemácias supre de forma eficaz a reposição de hemácias, com a vantagem de ser infundido um volume menor, não necessitando o uso do sangue total. Então, acredito que isso é bem interessante, porque pode cair em questões de provas que o sangue total colhido, ele não tem tantas indicações mais, porque o concentrado de hemácias, ele supre a reposição de hemácias e tem a vantagem de ser infundido com um volume bem menor. E então faz com que o sangue total ele seja utilizado para que seja utilizado de outra forma, com a separação das plaquetas, do plasma, do concentrado de hemácias, e ele é bem mais aproveitado, eu acredito, dessa forma. Vamos para o método de preparação. O sangue total não necessita de processamento para transfusão, ou seja, se ele for doado de forma total, for transfundido para alguém, ele não vai precisar passar por nenhum processo. Ele está ali bom e pronto para o uso. Mas, se ele não for doado naquela mesma hora, ele tem que ser armazenado e tem que ser feito um controle dele. Vamos ver. Após a coleta do sangue total, este deve ser armazenado a uma temperatura entre 2 graus a 6 graus Celsius. O tempo de armazenamento depende da solução anticoagulante utilizada. Quando coletada em bolsas contendo CPDA1, o tempo de armazenamento é de 35 dias, dura mais. E quando coletada em bolsas contendo CPD, o tempo é de 21 dias. Então, depende da solução que é utilizada. Vamos ver aqui. Os anticoagulantes mais frequentemente utilizados são o citrato fosfato dextrose adenina, que é o CPDA1, que ele faz com que o sangue ele seja mais duradouro ali, ele possa ser utilizado por mais tempo, e o citrato ácido dextrose, ACD, temos também como anticoagulante. Temos o citrato fosfato dextrose, que é o CPD, e CP2D, que é este
que eu falei que é por 21 dias, mas ele também é bastante utilizado. E temos o citrato de sódio e a heparina, que é conhecida como nosso anticoagulante natural. Os três primeiros que eu falei, que é o CPDA1, o ACD e o CPD, eles contêm fatores nutricionais para hemácias, portanto, são os utilizados quando se pretende estocar o sangue. Outros métodos de preservação, como a liofilização e a criopreservação e até mesmo outras soluções, ainda estão em fase de desenvolvimento. O que acontece com o sangue total após 24 horas da coleta? Então, temos aqui que após as 24 horas do armazenamento do sangue total, microagregados podem se formar. Há uma queda dos níveis de fator 8, aumento dos níveis de potássio e as plaquetas e os granulócitos perdem a viabilidade, ou seja, o sangue com 24 horas de sangue total, com 24 horas de armazenamento, ele sofre as condições do meio, ou seja, ele não vai ser a mesma coisa, mas claro que vai poder ser utilizado. O pH do plasma obtido do sangue total com mais de 24 horas diminui. Se o pH diminui, isso quer dizer que ele se torna mais ácido. Então, pH, quanto menor, mais ácido vai ser, e quanto maior, mais básico. Dessa forma, a concentração hidrogeniônica é menor. Então, vamos ver aqui o que é tudo isso. pH é o símbolo para a medida físico-química, que é potencial hidrogeniônico, ou potencial de hidrogênio, que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução aquosa. E a concentração hidrogeniônica é a concentração de íons H+, em solução aquosa. Então, se o plasma ele diminui, a concentração hidrogeniônica também é menor.